Você é daquelas pessoas que planeja, 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 planeja e não coloca nada em ação? Tem a planilha, tem o desenho do projeto, fala disso o tempo todo ou com alguma constância, mas planeja, mas não age, ou seja, fica se iludindo dentro do planejamento, dizendo que está faltando, não, está faltando só mais uma coisinha aqui para eu ajeitar antes de eu fazer. Já já eu vou botar em ação meu plano. Já falta só um finalzinho aqui para eu terminar de lapidar. Ou seja, fica planejando, mas não faz nada. Então, tem muita coisa por trás disso, né? Desse planejamento sem ação. Tem perfeccionismo, tem medo de errar, né? E eu já fiz um vídeo aqui falando sobre tentar para descobrir. Dentro da arquitetura da mudança, a gente encontra essa fronteira, porque em qualquer projeto, em qualquer mudança, a gente sabe exatamente a hora que acaba o planejamento e começa a execução, né? Ou a ação. Que é aquele momento que muita gente foge, porque é a hora que o cara vai ter que fazer de fato o que ele disse que ia fazer. E aqui, na mentoria, quando a gente está ali olho no olho com a pessoa, fala, agora você vai começar a fazer. Nesse dia aqui você vai começar a fazer, porque aqui tem uma data e você disse que ia fazer isso. Então, ali é a hora que a gente vê se a pessoa está comprometida com a mudança que ela disse que quer. E você não sai dentro da mentoria só fazendo planejamento, e depois entra na execução ou na ação. A gente logo nos primeiros dias já começa a botar a pessoa em movimento. Porque eu já começo ali a dar insights para ela, para que ela comece a se movimentar e deixar a pessoa incomodada mesmo. Muitas das vezes a gente precisa incomodar a pessoa, sabe? Mas se você é daquelas pessoas que planeja, mas não faz nada, a gente precisa olhar isso com algum carinho. Mas ao mesmo tempo, provocar. Porque todo o trabalho que eu faço é para construir conhecimento e consciência do status atual que você está, mas também para te colocar em movimento, para que você comece a agir, para que você comece a executar o que você disse que quer executar, para o lugar onde você quer ir, tá? E muitas das vezes isso está nos hábitos, nos comportamentos. A maior parte das vezes, gente, a gente começa a executar as nossas mudanças nas pequenas coisas, no dia a dia, naquele não que você não diz, naquela ligação que você atende, mas fica depois um tempão perdendo tempo ali, naquele cuidado excessivo com o filho, naquele não que você não diz para um filho. Geralmente a gente começa as mudanças por aí, porque geralmente é nisso que estão a maior parte das falhas ou dos erros, né? Ou do que precisa ser melhorado, sabe? Então, entendam que a mudança também é muita falta de clareza. Às vezes a pessoa fica planejando e está com medo de entrar em ação, porque quando ela entrar em ação, ela vai ter que, por exemplo, né, entrar num conflito que ela está evitando entrar. Aí a gente vai entrar falando isso e ela precisa ter clareza de que sim, se ela quiser fazer a mudança que ela disse que quer, sim, vai haver um conflito. Mas muita gente acredita que conflito de ideias ou divergência de ideias é briga, é treta. E muita gente corre disso porque fica com a ideia errada de que divergir de alguém é briga, é desentendimento, é gritaria, é um jogar a cadeira para o outro lado. Não tem nada a ver com isso. Então a gente também aqui ensina a pessoa a dizer que não quer ou que diverge da outra e que cada um vai seguir a sua vida. E que assim como ela não vai aceitar que a outra venha catequizá-la, ela não vai querer catequizá-la a outra para provar que ela está certa e a outra está errada. Sabe? Então, existe um medo de conflito também, quando a gente planeja e não faz nada. E aí, vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Porque, veja bem, gente, eu posso ter a melhor metodologia do mundo. Eu acredito muito na minha metodologia, sabe?
Eu acho que ela dá muita clareza, eu também provoco muito, né, as pessoas que estão conversando comigo, mas é assim, 100% das ações serão feitas pela pessoa, pela mentorada, pelo cara que comprou o PIN. Eu vou orientar, vou estimular, vou provocar, muitas vezes eu vou ficar calado, mas quem vai executar 100% de tudo é você. Então, é muito importante que quando você compre o PIN, ou que você venha a ser um mentorado meu, você entenda isso, porque eu deixo muito claro, inclusive tem uma parte da metodologia que a gente bota lá responsabilidade. E eu escrevi lá, todas as responsabilidades são suas. Não tem aqui como botar, não, porque minha mãe vai fazer isso, meu marido vai fazer... Não tem essa. Tudo aqui é sobre você. E só sobre você. Não adianta vir, não, mas eu dependo do meu marido. Então não bota atividades que dependam dele. Só pode depender de você. Essa é a brincadeira. Por quê? Porque sim, pô. Porque se você botar atividades ou responsabilidades que não são suas, você vai arrumar mais uma desculpa para não fazer o que você já sabe que tem que fazer. Então, tudo aqui, na arquitetura, no PIN, mentoria, qualquer papo meu é sobre você, só sobre você. E acabou. Simples assim. Então, quando você começa a conversar comigo, eu só vou falar de você. Mas o meu marido disse que não. Tá bom, o que você fez com a informação que ele te passou? Vou falar muito essa frase. E o que você fez? E aí? O que você vai fazer? Né? Então, planejamento sem ação serve para nada. Você trava e aí? A gente ensina aqui também a sair desse limbo, porque a gente sabe exatamente a hora de acabar o planejamento e começar a ação. Isso tem muito a ver com responsabilidade, tem muito a ver com medo, que você não quer entrar num conflito, né? Por exemplo, né? Ou medo de, por exemplo, tem casos assim que a pessoa diz que quer fazer dieta, mas se ela fizer dieta, por exemplo, as mulheres, muitas mulheres querem fazer dieta, mas não fazem, ou quando começam a ficar com um corpo mais bonito, voltam a engordar. Por quê? Porque coloca em risco o casamento, coloca em risco a relação, porque se ela ficar mais magra, mais bonita, coloca em risco a relação. E aí ela às vezes não quer ficar mais magra, porque não quer colocar em risco a relação. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre esse planejamento sem ação, ou trava no meio, tá? Mas planejamento sem ação não serve para nada.